Fala aí, rapaziada do canal, chegando pra mais um vídeo. Eu confesso que tô bem puto, porque estou gravando novamente. Gravei uma análise, muito boa sobre o Andreas Pereira, de mais de meia hora, passando por várias situações, explicando minuciosamente e analisando contextos, os números e tudo mais do jogador que está prestes a ser anunciado pelo Palmeiras. Informação de hoje, quarta-feira, 27 de agosto. Já realizou exames numa clínica na Inglaterra, então a qualquer momento pode ser anunciado aí como novo reforço do Palmeiras. Jogador que chega para ajudar muito, mas acredito eu que não mudará o Palmeiras de patamar. Eu ainda continuo acreditando que o que vai mudar o Palmeiras de patamar é o jogo coletivo, o trabalho do treinador Abel Ferreira, que, inclusive, isso é informação, tá? Foi muito decisivo para a contratação do Andreas Pereira. Abel Ferreira foi, mais uma vez, decisivo para a contratação do jogador, que, como nós já explicamos aqui, neste canal, queria voltar ao Flamengo. Isso é informação que eu tive, trouxe aqui para vocês num vídeo que teve até uma boa audiência na semana passada. Apurei com uma fonte privilegiada que eu tenho, que é muito próximo ao Andreas Pereira, muito mesmo, assim, vocês não têm noção, que no começo do ano disse, o cara nunca quis jogar no Palmeiras, no começo do ano. E depois até falou, agradeço o Palmeiras, mas enfim, Flamengo, etc. E eu vou trazer aqui, vou relembrar para vocês um vídeo sobre essa questão. E é isso, o Abel foi muito decisivo na contratação do Andreas Pereira. O Palmeiras enxergou mais como uma oportunidade de mercado diferente do começo do ano, quando o jogador custaria em torno de 25 milhões mais bônus, e agora o jogador vem por 10 milhões mais 2 de bônus, com contrato até dezembro de 2028. 29 anos, jogador experiente, formado na Europa, base do PSV, base do Manchester United, passou pelo Valência, passou pelo Granada, passou pela Lazio e passou agora recentemente 3 temporadas no Fulham da Inglaterra, sendo um dos principais jogadores da equipe inglesa, equipe de médio porte na Inglaterra. E o Fulham, com o Andreas Pereira, conseguiu bons jogos, bons resultados, inclusive. Não na temporada passada, na temporada retrasada eu acho que o Andreas até jogou mais do que na temporada passada, que ele também foi bem. Foi figurinha carimbada na seleção brasileira, na primeira convocação de Carlo Ancelotti, e a vinda para o Palmeiras e para o futebol brasileiro, esse retorno ao futebol brasileiro, ele que passou pelo Flamengo em 2021 e 2022, esse retorno ao futebol brasileiro tem muito a ver com a seleção brasileira, com o Carlo Ancelotti e principalmente, é claro, com a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. O Andreas Pereira é um jogador que está no radar da comissão técnica da seleção brasileira, isso é informação também, e a vinda dele ao futebol brasileiro agora, para jogar pelo Palmeiras, é justamente visando a Copa do Mundo. Afinal de contas, o Ancelotti é um técnico que não tem essa de vou convocar apenas jogadores que atuam na Europa. Não. O Ancelotti também vai olhar para jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. Basta ver a última convocação dele com os jogadores do Flamengo, a penúltima convocação também com os jogadores do Flamengo. Ou seja, o Ancelotti olha para o futebol brasileiro e, por que não, o Andreas Pereira voltando ao futebol brasileiro, jogando pelo Palmeiras, não possa retornar à seleção brasileira. A gente vai falar um pouco mais sobre essa contratação do Palmeiras e o porquê, na minha opinião, tá? Na minha opinião, Felipe, o Andreas não vai mudar o Palmeiras de patamar, como eu tenho visto nas redes sociais, uma ansiedade do torcedor palmeirense, não todos, é claro, não vou generalizar, mas uma boa parcela da torcida nas redes sociais está empolvorosa. Vamos ter um pouco de calma, gente. Calma, o Andreas é muito bom jogador. Muito bom jogador. Mas ele não tem grandes números. Ele não é um cara que dá muitas assistências. Ele não é um cara que faz muitos gols. Mas ele é um jogador importante. Da preparação do jogo. No meio de campo. E eu montei um campinho aqui. Pois é, o conteúdo é bom hoje, hein? O conteúdo é bom pra vocês.
Montei até um campinho com a escalação aqui deste novo Palmeiras do Abel Ferreira, pra gente debater, pra mostrar pra vocês também. Vou trazer também uma análise do PVC sobre esse elenco do Palmeiras. E claro, números, pra gente olhar os números e interpretá-los, porque números vazios são apenas números. Sem uma interpretação, sem um contexto, são apenas números jogados ao vento. Beleza? Então, merece deixar o like aí, se inscrever aqui no canal. Tô bem feliz nesse momento do canal. 2 meses de canal, já quase batendo 10 mil inscritos. Então me ajudem nessa meta. Vamos forte, vamos firme. Mandem aí pros seus amigos palmeirenses, para eles se inscreverem aqui no canal, pra gente bater essa meta de 10 mil inscritos, beleza? Falta pouco, falta 1.500 inscritos pra gente bater 10 mil. Afinal de contas, não vou revelar ainda, mas tem projeto bom pro canal aqui do Felipe Oliveira vindo aí, hein? Se tudo der certo aí nas próximas semanas, tô ansioso demais pra anunciar aqui. Olha, vai ser um projeto bacana demais. Se eu fosse você, mandar pros seus amigos aí, uma coisa diferente que eu ainda não vi aqui no YouTube. Quer dizer, já vi em alguns lugares aí, grandes emissoras, mas canais assim não vi ainda. Então, aguardem que eu espero poder anunciar pra vocês aqui essa grande novidade no meu canal. Tô bem feliz, parceiros chegando, inclusive marcas, se quiserem, fiquem à vontade, cheguem aqui, tá aqui no e-mail pra vocês entrarem em contato também e ajudarem o canal com uma parceria. Estou aberto, beleza? Gente, vamos falar sobre o Andreas Pereira que tá chegando aí. Inclusive, quando você tá vendo esse vídeo, ele já pode ter sido anunciado pelo Palmeiras. Mas o intuito do vídeo não é esse. O intuito do vídeo é a gente entender como o Andreas Pereira vai atuar nesse time do Abel Ferreira. E para isso a gente tem que voltar um pouco e analisar as principais características do jogo do Andreas Pereira. Eu gravei um vídeo aqui e, por sorte, subi no meu canal. Antes de publicá-lo, fui informado que não poderia publicá-lo por conta de vídeos. Então não vou mostrar vídeos aqui. Ainda bem que não publiquei, que senão ia ferrar o meu algoritmo. E por isso estou gravando novamente, mas essa análise aqui vai ficar melhor, eu tenho certeza disso. Gente, a gente tem que olhar para as características do Andreas Pereira. Ele, na última temporada, atuou muito mais como um camisa 10 do Fulham. Um jogador que pisava na área, que fazia alguns gols, que finalizava muitas jogadas e, em outrora, preparava essas jogadas, sobretudo para o Rodrigo Muniz, que foi um grande parceiro dele lá nos tempos de Fulham. Ele preparava muito essas jogadas. E o Andreas tem outra característica que essa eu acho fundamental para o time do Palmeiras. Bola parada. Jogador que cobra faltas, que bate muito bem na bola. É o cara das bolas paradas. Tanto frontal como lateral, escanteio, pênalti. Olha aí, um exímio cobrador de pênaltis. Um cara que tem muita técnica, muito bom passe. Principalmente o passe longo. O lançamento de 30, 40 metros, tem muita facilidade de colocar essa bola para o jogador em progressão, seja o ala, seja o ponta. É um cara muito bom de construção de jogo, muito diferente das características do Richard Rios, que era um cara de carregar a bola e de drible. O Rios, por vezes, desarmava driblando. O Andreas é totalmente diferente, tanto que vamos aqui aos números que eu prometi para vocês, do brilhante Luiz Bratfit, que hoje está lá na ESPN, hein? Cara que era do nosso palestra, um moleque muito gente fina. E ele trouxe aqui um comparativo dos números da última temporada, né? Temporada 2024-25 do Andreas Pereira e a temporada 24 do Richard Rios atuando pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos lá. 33 jogos do Andreas, 24 do Rios, 2 gols do Andreas, 3 gols do Rios, 4 assistências para cada, 7 grandes chances criadas pelo Andreas e uma apenas pelo Rios. E aí aqui as diferenças vão começando a aparecer. Passes decisivos. O Andreas teve muito mais passes decisivos do que o Rios em 2024. 53 contra 13. Aí aqui, os passes progressivos, né? A preparação, o passe antes da assistência, digamos assim. 19% de acerto para o Andreas, 16,2% para o Richard Rios, passes progressivos.
Aí aqui, dribles certos. Já tem uma pequena diferença. O Rios é muito mais driblador. Como eu disse, desarma muitas vezes já driblando o seu adversário. Por vezes, o Rios é um cara que vem do futsal, né? Um salonista. Jogador muito técnico, tem um drible muito fácil, limpa muito bem a jogada e por vezes... Vocês acharam que eu não ia cornetar, né? Por vezes, o Rios exagerava nesse tipo de drible. Muitas vezes em setores do campo onde não era para se driblar. Como no campo de defesa, e já errou lances assim e ficou marcado, infelizmente, em jogos contra o Corinthians, por exemplo. Na final do Campeonato Paulista esse ano, na primeira fase do Campeonato Paulista esse ano, no ano passado, em Itaquera, contra o Corinthians. Enfim, 3 derbys. O Rios, por vezes, por ser muito confiante no seu próprio drible, acabou falhando e prejudicando o Palmeiras. Mas, enfim, foi um bom jogador com a nossa camisa, ganhou um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Paulista, fez um bom Mundial, foi vendido, foi contratado bem por um valor baixo para os padrões do Palmeiras e vendido por 30 milhões de euros. Um baita negócio da diretoria. Tem que se aplaudir. E aqui, vamos seguir com a diferença, a principal diferença para mim entre os dois. O Rios, embora seja mais camisa 8, na minha opinião, do que o Andreas Pereira, ele tinha essa valência superior ao Andreas, que é os duelos ganhos, como eu grifei aí para vocês. 142 duelos contra 75 do Andreas. O Andreas não é camisa 8. Não é camisa 8. Ele pode fazer a função. É um cara que atua nessas duas funções do meio de campo. E era esse jogador, justamente, que o Palmeiras procurava. Já falamos aqui, um 8/10 ou um 10/8. Não um 5/8, como eu queria. E já trouxe aqui vídeos no canal falando do Nardoni, do Racing, que é um jogadoraço pra mim. Sou muito fã desse jogador. Inclusive jogou com o Aníbal Moreno, enfim, já analisei aqui ele. Seria um jogador que eu traria pro Palmeiras. E tinha um valor muito bom também. E uma qualidade técnica, enfim, potencial de revenda, tudo mais. Mas o Andreas não é o camisa 8 que a gente imagina. Por isso que eu tenho visto nesses edits de Twitter, ou em outras redes sociais, os torcedores palmeirenses empolvorosos. Meu Deus, olha esse cara como ele é técnico. Gente, melhores momentos às vezes enganam. Embora quem acompanha a Premier League, eu confesso que acompanho bem menos do que já acompanhei um dia. Na última temporada vi alguns jogos, inclusive do próprio Andrés, quando soube aí quando ventilou-se o nome dele de que poderia jogar no Palmeiras, acompanhei um pouco com mais atenção. Lembro muito dele jogando pelo Flamengo, obviamente ele acabou ficando marcado na nossa história também pela falha na final da Libertadores em 2021, nos pés do Daverson, né, que acabou entrando para a história fazendo o gol do tricampeonato da Libertadores do Palmeiras. Mas, tirando isso, o Andrés jogou muito bem no Flamengo. E jogou de 8 também. Fez muito essa função, às vezes, como um terceiro homem de meio de campo. Que, inclusive, eu acredito que ele possa se encaixar no Palmeiras nessa função. Dependendo do esquema que o Abel usar. Eu vou mostrar aqui o campinho para vocês, para a gente discutir sobre isso. Mas esses números aqui, esses 142 duelos do Rios, exemplificam bem que o Rios é muito mais camisa 8 do que o Andrés. E que o Palmeiras vai precisar criar um jeito de jogar. Aí, nesse caso, na figura do Abel, vai precisar, junto com a sua comissão, olhar para o seu elenco, para características dos jogadores e falar, como que eu vou ganhar bola nesse meio de campo aqui se o Andreas Pereira não é esse cara que tem o desarme como uma das principais características. Vou jogar com o primeiro volante, com o Aníbal, com o Emiliano, cara que caça mais, tem que preencher mais, tem que fazer um perde-pressiona, que é lá na frente você perder a bola e já se matar para recuperar, ou seja, você já perde a bola marcando, armando o jogo. Enfim, são características que o Abel pode implementar nessa nova equipe do Palmeiras. Aqui em bolas recuperadas, 127 do Rios contra 100 do Andrés. Ou seja, o Andrés também consegue recuperar a bola, mas não no duelo físico. Às vezes, muito mais uma bola que sobra, uma bola que ele consegue desarmar, enfim. É um jogador que tem características diferentes. Aqui, por último, nos desarmes. 65 para o Rios contra 24 do Andrés. São números bem diferentes
que mostram que o Andrés não é esse jogador camisa 8 que a gente pode estar imaginando, porque o torcedor palmeirense tem na cabeça dele, no imaginário, e eu sou assim também, me incluo, tá? A gente viu uma dupla de volante no Palmeiras histórica que se complementava muito bem, Danilo e Zé Rafael. Olha aí, como a gente falava lá em 2022, pô, esses caras são históricos. Lá no futuro a gente vai olhar pra trás, vai lembrar, vai falar, pô, olha só. Danilo e Zé Rafael se completavam muito bem, muito bem. O Zé na força, na imposição física, nos duelos, e o Danilo na técnica. E o Danilo jogava mais recuado que o Zé jogava mais à frente, como um camisa 8 mesmo. Quando o Danilo sai, o Abel consegue encaixar o Zé como camisa 5, ele faz talvez a melhor temporada da carreira dele em 2023, que acabou em campanha de título brasileiro do Palmeiras. Eu, em 2024, gravei um vídeo pro Futeboteco falando que a melhor dupla do Brasil seria Aníbal Moreno e Zé Rafael, mas não contávamos com a lesão crônica, que inclusive está atrapalhando o Zé lá no Santos, que o Zé teria, né? Que, enfim, dificultaria o seu futebol. E que o tirou de boa parte da temporada passada. Afinal de contas, o Rios jogou muito mais do que o Zé Rafael. Em 2024, o Zé acabou saindo esse ano. Eu queria muito ter visto Aníbal Moreno e Zé Rafael. Acho que seria uma dupla de volantes que também se completaria. O Zé tendo mais refino técnico para sair jogando como um camisa 8 e o Aníbal muito mais um camisa 5. Agora, pode-se desenhar uma dupla que tem jogado Aníbal e Emiliano, ou, quer dizer, Emiliano e Evangelista, Aníbal e Evangelista, e agora pode ser Aníbal e Andrés Pereira. Acredito que será essa a dupla de volantes do Palmeiras, a ver como o Abel vai encaixar esses dois. Aqui, números do ano passado, no começo do ano e metade da temporada europeia, o Andrés teve liderando aí o ranking de jogadores brasileiros com mais passes decisivos. Ele jogou muito bem pelo Fulham. Acredito que ele vai contribuir demais para a saída de bola do Palmeiras. Aqui, o mapa de calor do Andrés Pereira. Vejam só. Na região do meio de campo, onde está mais vermelho, obviamente, é onde ele mais esteve. Se você ver aqui... Deixa eu diminuir um pouquinho. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá, para todo mundo ver aqui. Região de meio de campo, onde ele menos esteve, né? Aqui. Você vê que onde está mais amarelo, ele pisa por ali. Mas o cara cai muito pela esquerda, cai também pela direita. Ou seja, essa faixa de campo aqui é um camisa 10 que joga um pouco mais recuado, mas também pisa na área. E olha aqui, barrinha de escanteio, vermelhinha, o cara das bolas paradas do Fulham. Não vou colocar os lances aqui, não vou bloquear o meu próprio conteúdo de novo, mas no conteúdo que eu reagi vendo os lances dele, diversas assistências, diversas jogadas de bola parada, bate muito, muito bem na bola. Muito bem na bola. Então é um cara que vai ajudar muito nessa construção de jogo. Pode ser um Palmeiras com bola no chão, algo que o palmeirense sempre quis. Um time que trabalha essa bola no meio de campo e que também pode contar com um pouco do jogo mais direto. O Andrés te entrega as duas coisas, o passe entre linhas, pelo chão, e também a bola longa. É um cara que tem muito índice de acerto no lançamento, no passe longo. Então, acho que vai ajudar bastante o Palmeiras nessa questão. Aqui, ele jogando pela seleção, né, no ano passado, nos amistosos contra a Inglaterra, ele entrou no segundo tempo, foi muito bem naquela partida. Se não me engano, foi dele o passe pro gol que acabou saindo no rebote do Endrick, naquele dia em Wembley. Enfim, é um jogador que vai contribuir demais, tenho certeza disso. Afinal de contas, vamos aqui para o campinho que eu montei para vocês. Aqui, deixei na fase de ataque, né? Vamos colocar a escalação do Palmeiras como o Abel imagina que o Palmeiras vai jogar. Aqui na estrutura do papel, né? Digamos assim. O Everton, Kelvin para mim seria o titular. É um jogador que deixou uma ótima impressão, eu diria, nesse jogo contra o Sport. Tudo bem, é o Sport e tal. Contra o Botafogo ele já entrou bem, começou ali o jogo e eu achei que ele foi bem.
E contra o Sport na segunda-feira, gostei demais da atuação dele, chegando muitas vezes a linha de fundo, na quina da grande área aqui, preparando esse cruzamento no segundo pau. Um cara que a gente já havia feito a análise dele aqui quando surgiu a possibilidade dele ser contratado e já falávamos que era um jogador muito importante para esse tipo de jogada. Aqui no papel, né? O Everton, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Aníbal, Andreas Pereira, com certeza a camisa 8 vai ser dele, Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Flaco fazendo essa função e, por vezes, também alinhando e, por vezes, entrando na área. O Vitor Roque preparando a jogada. Enfim, é um ataque que encaixou. Se tem um setor do campo deste novo Palmeiras que encaixou, é justamente a dupla de ataque. Aqui a distribuição no papel, né? Mas, se a gente for analisar para o campo, o Palmeiras, obviamente, não joga assim. Na saída de jogo, no Mundial, por vezes, baixava o Giai, aqui onde está o Kelvin, para fazer essa saída. Agora mudou. O Abel espeta os alas, abre Gomes, e quem baixa para fazer a saída de 3, que o Abel tanto ama, é o volante. Neste caso, o primeiro volante, que na segunda-feira contra o Sport foi o Evangelista, foi o Emiliano, o Martínez, e o meu titular seria o Aníbal Moreno. Por quê? Porque, como a gente falou da comparação de Andreas e Richard Rios, o Andreas não é um cara de desarme, de duelos, é um cara com bola no chão, um cara para fazer esse para-brisa aqui na preparação das jogadas ofensivas do Palmeiras. Quem vai caçar, quem vai marcar é o Aníbal Moreno, que vai se desgarrar aqui na frente da área, junto com os defensores, ele que vai fazer esse papel de marcação. Beleza? E aí aqui o meio de campo. Maurício, Felipe Anderson, Andreas Pereira, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse é o time do Palmeiras. E aí você ganha jogo técnico, porque Felipe Anderson é um cara muito técnico, o Maurício é um cara que tem chegada, que pode fazer esse meia aqui quando os dois centroavantes entrarem na área, é o cara que tem finalização. O Andreas Pereira também é um cara que chega muito para bater de longe. Esse é um ponto importante também do jogo do Andreas Pereira. Ele é um cara que não tem medo de finalizar essa bola no gol. Ele não tem medo de chutar. No Flamengo fez muitos gols assim, eu me lembro. Fez gols assim na Libertadores, fez gols assim no Campeonato Brasileiro. É um cara que chuta muito bem, tem muita qualidade na finalização e nos passes. Essas são as principais valências do jogador, o belga aí, né? Tem pais belga, enfim, mas é brasileiro. E aí aqui esse é o jogo do Palmeiras, né? Você tem os meias, tem o Flaco Lopes, que gosta de sair da área de frente para a área, né? Não de costas. O Vitor Roque, que esse sim faz muito bem o jogo de costas. E o gol, por exemplo, contra o Sport sai de uma jogada assim, né? O Maurício acaba disputando a bola, ela sobe pro Vitor Roque, ele toca de primeira e o Flaco de primeira também finaliza pro gol. Ou seja, o Palmeiras vai conseguindo achar algumas soluções aí na figura do Abel Ferreira. Não tá pronto ainda, estamos em setembro quase, e tá chegando um jogador para encaixar nesse time. E geralmente quem joga aqui é o Evangelista, né? Que joga em teoria na vaga do Andreas Pereira. E eu acho até, gente, que dá para jogar os três. E aí a gente pode fazer uma formação diferente aqui. Vou mudar aqui o nome do Maurício. Eu gosto muito do Felipe. Eu gosto muito do Felipe Anderson. Dá para você fazer um time assim. Ou você tira aqui o Felipe Anderson, põe ele aqui o Andreas, né? E aqui você mantém o Maurício, por exemplo, né? Que é um jogador muito importante do Palmeiras nessa temporada. Você pode fazer isso. Evangelista, aí aqui o nome. Você pode fazer um time assim, por que não? Um time com uma espécie de um losango no meio de campo. Eu nunca vi o Abel usar isso. Mas pode ser, em determinado jogo, em determinada função. Ele, por exemplo, fez isso contra o River em 2020. Com Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino. Quem não se lembra? Scarpa, Rony e Luiz Adriano. O Palmeiras meteu 3 no River lá, do Gadiardo. Pode ser, eventualmente, uma
possibilidade do Abel fazer essa formação aqui. Você ter Murilo, Gomes, Kelvin. Aí aqui nesse caso você poderia... você quer um pouco mais de solidez defensiva, aí você pode pôr o Giai para jogar aqui, para poder às vezes fazer esse terceiro zagueiro, como o Abel não abre mão desse jogo, né, com a saída de 3, você pode fazer com o Giai, voltar o Giai, o Gomes volta meio com mais função de líbero por ali, Giai, Murilo, Gustavo Gomes, Aníbal, Andreas, Evangelista, e aí você tem o Flaco baixando para fazer aqui a função de armador, você tem os alas passando por aqui, você pode tirar o Maurício e pôr o Kelvin por aqui, né? Você ganha opções, o treinador ganha opções para fazer as mudanças que ele entender, que ele quiser. Eu falo da linha de 3 porque, cara, quem conhece o Abel Ferreira sabe que ele não abre mão dessa linha de 3. Ele não abre mão da linha de 3. O Palmeiras sempre joga com essa linha de 3. Mas, assim, se fosse cravar uma formação, eu cravaria para vocês que o Palmeiras vai jogar sem o Evangelista, vai jogar o Andreas Pereira na vaga dele, com o Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Acho que este será o Palmeiras 2025, 2026, 2027, enfim, este será o novo Palmeiras de Abel Ferreira, que, ao que tudo indica, deve renovar o seu contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Afinal de contas, ele participou destas contratações que o Palmeiras fez nessa temporada. Então, não imagino o Abel Ferreira saindo no final da temporada. Não imagino. Não imagino ele participando ativamente da contratação desses jogadores e, por exemplo, saindo do Palmeiras. Vamos aqui ver também o que eu falei para vocês da questão do jogador, né? Da fala do jogador, que queria voltar ao Flamengo, mas quero muito ver o que ele vai falar jogando no Palmeiras. Vamos ver essa entrevista aqui da época... Enfim, é recente essa entrevista, eu não sei de quando mas é recente. Quer voltar ao Brasil um dia e se sim, para qual clube? Adversário mais difícil que marcou? Toni Kroos. Melhor time que você já enfrentou? Manchester City. Jogador mais resenha de vestiário? Rodinei. Pedro, olha esses lábios carnudos, olha esse olho, esse sorriso. Não tem como me achar feio, cara. Eu sou um de lindo. Quer voltar ao Brasil um dia? Sim, Flamengo. Cara, queria voltar pro Mengudo. 3 amizades. Ele ia voltar pro Flamengo. O próprio jogador disse. Agora, irmão, você vai jogar no Palmeiras. É aquilo. Entrou em campo, vestiu a camisa, eu torço. Mas acredito que vai ser curioso de ver o Andreas Pereira no Palmeiras. Afinal de contas, eu acabei não preparando, mas, cara, tá uma choradeira dos flamenguistas que eu vou te contar, meu amigo. Os caras estão arrancando os cabelos aí alguns, hein? Estão arrancando os cabelos aí alguns pela contratação do Palmeiras. Enfim. Ó, e o PVC, o grande Paulo Vinícius Coelho, grande PVC que já foi lá no nosso podcast no Futeboteco 2 vezes. Hoje, no UOL, no de primeira, ele falou de um ponto importante. A gente analisou aqui, né? Montou aqui no campinho os jogadores que podem atuar aí no Palmeiras, enfim. Neste novo Palmeiras do Abel Ferreira. Deixa eu até deixar a formação que eu coloquei aqui com o Felipe Anderson, né? Que eu acho que vai ser a melhor formação. Essa daqui, né? Flaco, Vitor Roque, Maurício, Kelvin e o Andreas e o Aníbal fazendo por vezes essa função. Este novo Palmeiras. O PVC analisou brilhantemente um ponto importante que eu também já comentei aí em alguns lugares sobre, inclusive no Futeboteco, e gostaria de trazer aqui para vocês deste novo Palmeiras, que é muito bom. Olha esse time, cara, não é um time ruim. E detalhe, ainda tem Paulinho para entrar nesse time do Palmeiras.
Ou seja, um time muito técnico, um time de... Assim, se o Abel souber trabalhar dentro das características dos jogadores e extrair o melhor deles, pode ser um time muito técnico. Um time mais técnico do que a gente já teve no passado, que foi vencedor. Pode ser até um time com mais posse de bola. Mudar um pouco essa característica do Palmeiras, do Abel, num jogo muito direto, de rouba, tenta finalizar, rouba, tenta finalizar, rouba, acelera, rouba, acelera. Esse não é um time assim, embora Vitor Roque, Flaco Lopes sejam muito dinâmicos. O Roque, um jogador muito agudo. Felipe Anderson, Maurício, são jogadores de técnica. Andreas Pereira, jogador de técnica. Jogador de bola no chão. Então você pode criar um novo Palmeiras. Só que o PVC trouxe aqui um atenuante importante sobre a característica do time. Que eu acho que isso pode pesar em momentos decisivos. Vamos ver. O Palmeiras montou um novo time com jogadores que não têm o hábito de ganhar título. Isso é verdade. Eu até falei ontem no programa no Futeboteco e até debati com o Jean hoje também lá no podcast. Debati não, né? Nós conversando assim, eu pontuei algumas coisas que eu acho que o modelo do Palmeiras poderia ter sido outro. Porque o Palmeiras gastou 700 milhões em reforços para montar um novo time. Tudo bem que vendeu mais de 1 bilhão, ou seja, pôde fazer esses investimentos. Mas a questão é, foram grandes investimentos? Esse é um ponto. Outro ponto, o Palmeiras investiu em jogadores prontos. O Paulinho foi um risco, o Palmeiras sabia do risco, correu esse risco, pagou para ver. Infelizmente o Paulinho só no ano que vem por conta da grave lesão que tem na tíbia, né, se eu não me engano, uma lesão por estresse. Pagou para ver, mas o Paulinho de fato era um jogador pronto. O Vitor Roque está engrenando agora. O Flaco está numa nova função, numa função mais a ver com o que ele já fez na carreira dele. Foi bem no Lanús. Não vou repetir de dizer isso, jogando como segundo atacante. O momento, os jogadores agora estão... O Maurício essa temporada está conseguindo jogar. O Felipe Anderson parece que agora vai. Ou seja, sabe? E esses reforços que o Palmeiras trouxe? 700 milhões. Aí você olha pro vizinho, o Flamengo, tudo bem, o Flamengo arrecada mais que o Palmeiras, e etc. Mas você olha o modelo, a filosofia, o Flamengo aposta em jogadores para jogar agora. Jogadores mais prontos, que não vão sentir o peso da camisa, que já ganharam, que já foram campeões, que não sentem a pressão e tudo mais. São modelos diferentes. Eu, Felipe, acredito que o modelo do Palmeiras poderia ser um pouco mais mesclado. Jogadores jovens que você vai maturar no clube para daqui 2 anos serem líderes, serem vencedores, ganharem títulos com a camisa do Palmeiras, e jogadores mais prontos que vão chegar e dar esse equilíbrio para os jovens. Acho que poderia haver essa mescla na hora de você montar um novo time, de você contratar. Não foi bem isso que a diretoria fez. São bons jogadores, a gente analisou aqui o elenco do Palmeiras, o provável time titular do Abel Ferreira, que inclusive é o mesmo time que o PVC também colocou lá, eu vi depois. É um time bom, mas um time que, segundo ele aqui, falando brilhantemente... E muitas vezes quando você vai montar um time, você vai no perfil do cara que é campeão. Olha aí. Tipo, não precisa ser Felipe Melo, mas assim, o cara que tem vocação de título. Porque isso contagia o vestiário. Então, isso que eu acabei de falar. Você mesclar, você vai com um experiente, contratando um cara experiente, o cara que já venceu, o cara que já foi campeão, o jovem, bom, sei lá, o Vitor Roque, que é bom, é jovem, 20 anos, ele não vai sentir tanto essa pressão. E hoje o Palmeiras tem pouquíssimos jogadores assim, se a gente for analisar quem sobrou, Gustavo Gomes, o Everton, Rafael Veiga, que tá machucado, e o Piquerez, que chegou em 2021, mas que ganhou Libertadores, Paulista, Brasileiro e tudo mais. Que renovou o contrato, inclusive com informação, prioridade pro Piquerez ser um dos líderes deste novo Palmeiras. Então é isso, o PVC tá coberto de razão aqui. Esse é um ponto a se considerar neste novo Palmeiras. Um time bom, caro, jovem e não vencedor, que vai
ter que se provar vestindo a camisa do Palmeiras. E aí, cara, desculpa a diretoria, desculpa quem... Cara, o Palmeiras investiu 700 milhões pra ser campeão. Se não for campeão, vai haver cobrança e tem que haver. E tem que haver. Inclusive em cima do treinador. E o Abel deveria parar, e aqui vai uma crítica final, deveria parar de bater de frente com a torcida. De ficar na coletiva, em vez de unir, de ficar separando, sabe? Abel, una a torcida. Muda o discurso, muda o disco, tá chato já. Papagaio. Olha aí o time que você tem na mão, você tem bons jogadores. Você pode fazer um novo Palmeiras, você pode transformar esses caras com a mentalidade que você tem e a sua comissão em jogadores vencedores. É o momento, é agora. O momento é agora. É hora de união. De novo aqui eu tô falando. Eu não quero vir aqui e ficar falando sempre do Abel Ferreira. O Abel. Não quero, velho. Não quero. Na segunda-feira eu tinha a possibilidade. Eu gravei aqui em cima do lance. Na hora que saiu, que acabou o jogo no Allianz Parque, eu já liguei a câmera, já saí falando. E depois, quando eu sentei ali no sofá, eu falei, pô, agora eu vou ver a coletiva do Abel. E foi um desastre. Eu parei de ver na metade. E depois vi cortes nas redes sociais de falas assim lamentáveis. Alguém tem que chegar pro Abel e falar o que é o Palmeiras e Corinthians pra ele. Enquanto ele menosprezar o clássico, enquanto ele ficar trucando a torcida, dobrando a aposta, tratando o torcedor que critica e que tem o direito de criticar como um não palmeirense. Pô, que isso, cara? Que isso? Tem que ter respeito com a torcida. E tem que trazer a torcida pro lado do time. Chega de polarização. Chega dessa polarização babaca. Todo mundo é palmeirense. O que te ama enlouquecidamente e o que te critica. Esse também é palmeirense. Chega dessa baboseira, cara. Eu tô cansado disso daí. E vamos olhar para as coisas boas que estão acontecendo. Andrés Pereira chegando, jogador importante, jogador técnico, mas que eu acredito que não vai mudar o Palmeiras de patamar. O que vai mudar o Palmeiras de patamar, este novo Palmeiras, é você, Abel. Você transformando esses jogadores aqui, esse time aqui, num time forte coletivamente. Você tirando o melhor de cada um desses jogadores. Você fazendo isso, o Palmeiras vai mudar de patamar. Não é uma peça que vai mudar o Palmeiras de patamar. Não é um jogador apenas que vai mudar o Palmeiras de patamar. É o coletivo. O futebol está cada vez mais coletivo. E eu acho que você tem o dever, agora, de fazer esse time jogar. Não sei se agora. Pode ser que não aconteça nesse ano. Pode ser que não aconteça. Eu espero que aconteça. Acho que você tem qualidade para isso. Mas se não acontecer nos próximos anos, o Palmeiras tem tudo para ser ainda mais forte. Beleza, gente? Análise grande, olha aí. Falei que ia ficar melhor que a outra e de fato gostei bastante. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos, porque o Palmeiras tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. Não, Copa do Brasil não tem mais. Pois é. Só joga time pequeno na Copa do Brasil agora. Enfim. Tem aí Brasileirão, tem Libertadores, tem muita coisa legal pra vir aqui no canal. Então, deixa o seu like, se inscreve, compartilha com seus amigos. Dá aquele hype maroto no conteúdo. E é isso. A gente vai se falando. Uma análise boa pra vocês aí de Andrés Pereira, com Campinho, com tudo. Espero que tenha agradado vocês, beleza? Tamo junto. Grande abraço. E avante palestra.